Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Professora Tati aqui para mais uma aula de história, né? Hoje nós estaremos aí fazendo a correção de atividades da lição de casa que eu havia passado para vocês na semana passada. Espero que todos vocês tenham feito essa lição de casa com muito capricho, tá? Então nós vamos lá. E o tema desta aula é sobre a Grécia, sociedade e cultura, né? Que eu já expliquei para vocês sobre esse tema, sobre qual o tipo de sociedade que vivia na Grécia Antiga, qual era a cultura deles entre religião, entre a arte, entre a filosofia. Então, agora nós vamos resolver os exercícios. Vamos lá? Então, vamos lá, passei aqui. Bom, abra o seu livro, tá? Na página 4, por favor. E aí, vocês, né, tinham que fazer a leitura de um texto, onde esse texto relata informações sobre como que era o trabalho dos artesãos, tá? Então, vamos lá. No primeiro exercício, quais eram os males causados pelos ofícios artesanais? Bom, esse tipo de trabalho prejudicava o corpo do artesão, porque ele era obrigado a ficar sentado durante todo o dia, tá? A B. E quais eram as consequências desses males? Bom, como consequência, a alma também sofria. A pessoa que se dedicava a esse trabalho não tinha tempo para os amigos e muito menos para a vida pública. Tudo bem? Número 2. Conforme Xenofonte, nas cidades onde existia um intenso treinamento, né, militar, os cidadãos eram proibidos de realizar atividades artesanais. Quais grupos de pessoas deveriam realizar os trabalhos artesanais? Bom, com certeza eram quem que tinha que fazer esse tipo de trabalho? Os escravos, os cidadãos livres pobres e também os estrangeiros, tá bom? Vamos lá. Para a página 7 agora. Por que podemos afirmar que a participação política dos cidadãos na Grécia Antiga somente foi possível em razão do trabalho dos escravizados? Bom, porque os cidadãos, eles encontravam condições de participar da vida política em virtude de uma grande quantidade de mão de obra escrava que estava disponível na Grécia, e os escravizados realizavam o trabalho, ao passo que uma parte dos cidadãos poderia frequentar as assembleias e participar de uma vida pública, tá? 2. Quem eram os escravizados na sociedade grega e quais funções eles desempenhavam? Bom, os escravos eram geralmente prisioneiros de guerra, agricultores que eram endividados ou até mesmo homens pobres, né? Sem propriedade rural. Eles trabalhavam na agricultura, nas minas, nas oficinas de artesanato e ainda também cuidavam dos afazeres domésticos, tá? Então era essa a função aí dos escravos da Grécia Antiga. Página 8. Temos aí, né, o verdadeiro e falso, uma pergunta com base nos estudos que você realizou sobre a organização social e o trabalho na Grécia Antiga, indique verdadeiro ou falso. Então, a verdadeira ficou sendo a B ficou sendo a falsa, a C a falsa e a D verdadeira, tá bom? 10ª página, vamos lá para a 10ª página. Vocês tinham um texto também que ler, né, sobre dois deuses, o Alceste e o Crisos, tá? São dois tipos de deuses. Bom, qual foi o pedido de Crisos? Ele pediu que seu Deus, que é outro, que utilizasse as flechas para derrotar seus inimigos. O que o Alceste pediu à divindade soberana? Ela pediu, né, que era uma mulher, que seus filhos tivessem proteção e viessem ser felizes por muito tempo. A terceira, o que existia em comum entre Crisos, que cultuava seu Deus em público, e Alceste, que o fazia no espaço doméstico? Ambos acreditavam nos deuses e pediam a proteção, tá? 4. Pode-se afirmar que a crença nos deuses influenciava a vida dos gregos? Sim. Por quê? Porque eles estavam sempre presentes, não somente nos cultos domésticos, mas também eles estavam sempre presentes nos cultos públicos, tá bom? Página 12. Na Grécia Antiga, as pessoas estabeleciam relações entre os deuses e os seres humanos? Aponte algumas semelhanças e diferenças entre conforme o relato dos antigos gregos. De semelhança, você vai colocar aqui. Os deuses eles eram tanto os homens quanto mulheres. E também eram considerados, tinham como característica, bem fortes, belos, inteligentes e comportavam-se de maneira semelhante à dos seres humanos, né? Eles tinham sentimentos também,
como amor, ódio, raiva e compaixão. E os aspectos diferentes? Os deuses não adoeciam e nem envelheciam como seres humanos, porque eles eram o quê? Imortais. Aí a número 2. Os gregos transmitiam os conhecimentos sobre a religião de geração para geração? Como acontecia esse aprendizado? Por meio de narrativas, familiares, poesias, música, etc. Terceira pergunta. Para os gregos, existia uma relação entre a religião e a política? Qual era essa relação? Sim, existia sim. A religião e a política estavam sempre relacionadas, tá? Uma com a outra. O respeito pelos deuses era um dever cívico nos cultos públicos e os gregos sempre pediam proteção para a cidade. Quarta pergunta. Quais eram as diferenças entre os rituais religiosos praticados no ambiente doméstico e no público? Bom, nos rituais domésticos, a família sempre se reunia, tá? Em torno de um altar que eles tinham lá na casa deles, no espaço na casa deles. Eu mencionei isso para vocês na aula anterior, tá? Eu expliquei que os cultos domésticos, né, quando eles iam prestar rituais aos seus deuses, em família, tinha que ser em família ali, e aí existia um fogo, e esse fogo sempre deveria permanecer sempre aceso pelo chefe, né, da casa, e somente a família participava desse ritual. Já nos rituais públicos, os gregos cultuavam seus deuses, né, em grandes altares, nos templos que eram construídos nas cidades, e eles pediam benefícios e proteção para a cidade e também para os habitantes. Quinta pergunta. Indica uma das funções da mitologia. Bom, a mitologia ela explica aspectos da vida na Grécia Antiga, tá? Sexta pergunta. Periodicamente ocorria um festival esportivo que os gregos apreciavam, afinal, era uma forma de reverência aos Zeus, que era o deus. Que festival era esse? As Olimpíadas, tá? Tanto que eu já expliquei isso para vocês, que as Olimpíadas foram criadas, surgidas lá na Grécia, na Antiguidade, tá? Por quê? Porque eles não corriam bastante, eles se preparavam, né? Para poder até mesmo se prepararem fisicamente, treinavam, faziam educação física, para eles era como fala? A matéria principal para eles era a educação física, tá bom? Principalmente em Atenas, para que eles pudessem se fortalecer. Em Esparta, muito mais ainda, eles se fortaleceram, então eles tinham que fazer essas atividades físicas, tá bom? Então, foi daí que começou esse festival, tá? E se espalhou pelo mundo todo aí. O que já conquistei na página 17, vamos lá. Nós temos aí, né? Quais as alternativas a seguir apresentam informações corretas sobre a vida nos gêneros na antiga Grécia. A terra era comunitária, toda a família trabalhava nos pastoreios de animais e no cultivo de grãos, todos os membros da família seguiam as orientações do pátrio, que exercia o poder religioso e político. Então, essas aí são as corretas, informações corretas sobre gêneros, tá? Segunda pergunta. Na questão anterior, você deve ter deixado duas alternativas sem marcar como correta. Então, vai reescrever agora de forma correta, tá? Então, na C, você tinha que deixar que as pessoas produziam tecidos como lã e linho. E também fabricava produtos como vaso, copo e peças de cerâmica. E na E, o pater tomava as decisões como base na justiça e distribuía as tarefas entre todos. Terceira pergunta. A partir do século 7 a.C., os gregos começavam a utilizar moedas no comércio. Quais mudanças na sociedade ocorreram com o uso de moedas? Bom, inúmeros comerciantes e artesãos enriqueceram e passaram a competir com uma aristocracia rural, que perdeu parte de sua importância e influência. Alguns chegaram até ficar a situação econômica inferior à dos comerciantes. Então, daí começou a ter aí uma rivalidade entre os comerciantes e a aristocracia rural, tá? Quarta pergunta. Imagine que você foi com seus amigos assistir a uma peça de teatro e que o personagem principal recebeu uma previsão trágica e fez de tudo para fugir desse destino, mas sem obter sucesso. A que você assistiu? Uma tragédia. Quinta pergunta. Tá? Qual a principal diferença entre os seres humanos e os deuses na Grécia Antiga? A imortalidade. Sexta pergunta é uma cruzadinha e ela tá aí, ó, tá? Quem era aí a irmã de Zeus e a senhora da agricultura? Deméter. Quem era a filha de Zeus e deusa de Atenas? Quem era? Atena, né?
Quem era a principal divindade dos gregos? Zeus. Quem era o deus da luz, da música e associado à cura? Apolo. Quem era o senhor das águas na terra? Poseidon. Quem era considerado símbolo de beleza, né? Da fecundidade e também da natureza? Afrodite. Depois, quem era o senhor do reino dos mortos e dos subterrâneos? Hades. Depois, quem era a deusa do fogo sagrado e doméstico? Hestia. E quem era a rainha do céu e a deusa associada às mulheres? Hera. Vamos para a 7ª pergunta. Se comparamos o modo de vida no Gênesis e depois nas cidades-estados, percebemos permanência e mudança na organização social. Explique como passou a ser a vida das pessoas que moravam nessa cidade-estado. Bom, as pessoas pobres em Atenas, elas obtiveram aí o direito de participar das assembleias com leis criadas por governos como Clístenes e Péricles. A B, cidadãos ricos em Atenas continuaram, né, detendo maiores privilégios. A C, os periecos em Esparta, eles deviam prestar deviam prestar serviço militar, não podia casar-se com mulheres espartanas e nem adquirir terras em Esparta, também não tinha direito político. Metecos em Atenas, deviam pagar impostos e prestar serviço militar quando necessário. Também era proibido de adquirir terras e de casar-se com mulheres atenienses. E, escravizados homens em todas as cidades-estados, trabalhavam principalmente na agricultura, nas oficinas artesanais, nas minas, nas construções de embarcações, em obras públicas e também no comércio e nas residências. F. Escravizadas mulheres em todas as cidades e estados. Quem era? Cozinhavam, teciam, costuravam e bordavam. Muitas das vezes elas vendiam esses produtos que confeccionavam e o seu ganho ela passava para os seus proprietários. 8ª. Na maior parte da cidade-estado, as mulheres não podiam participar da vida pública. Porém, em Esparta era diferente. Como que era a vida delas lá? Bom, as mulheres de Esparta, elas alcançaram maior liberdade do que em outras cidades, do que as de outras cidades. Elas praticavam esporte, cuidavam dos negócios da família, pois os homens estavam sempre ocupados com a questão relacionada ao treinamento militar e à guerra. 9ª pergunta. Em determinado momento, algumas pessoas começaram a elaborar novas explicações sobre a existência humana e o mundo que a cercava. Era um nascimento do pensamento racional. Como e por que esse pensamento teve início? Bom, o pensamento racional ele teve início a partir do momento que começou a ter as reflexões através dos filósofos gregos, como Sócrates, né, como Platão. Eles não concordavam com a vida religiosa das pessoas. Então, por isso, eles buscavam, né, conhecer e questionar o mundo onde eles viviam. 10ª pergunta. Com relação ao teatro grego, qual era o objetivo das pessoas encenadas? Bom, o que elas mostravam, né? Elas eram relacionadas para homenagear os seus deuses e expressar o pensamento humano e a vida entre os gregos. Também procurava despertar a reação da plateia e satirar, por exemplo, os políticos. 11. A moeda, o dinheiro, surgiu na Grécia com o desenvolvimento do comércio das cidades-estados. Como que isso ocorreu? Bom, a moeda, ela substituiu a antiga, né, economia que era baseada lá no sistema de trocas de mercadoria. E através do momento que houve a circulação dessas moedas, passou a ter um fortalecimento, né, ali nas grandes cidades, né, porque nas grandes cidades que eu falo, Atenas e Esparta. Porque nelas, né, os cidadãos, nelas eram cunhados os símbolos de identificação de cada cidade-estado. Então, o valor monetário classificava a importância econômica da cidade-estado no cenário político e comercial da época, tá bom? Bom, espero que vocês façam, né, a correção com capricho, ok? Estou com muita saudade de vocês, ó, um beijinho no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.